Olá, para você que está acompanhando a programação da Rádio Defensoria, está no ar o programa História Contada por Nós, uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Na apresentação, eu, Antônia Pedrosa. Na minha companhia hoje tenho dois ativistas, dois companheiros de luta, de jornadas, que vai conversar conosco sobre o dia 28 de junho. Daqui a pouquinho vocês vão saber do que se trata. Então, seja muito bem-vindo, Janderson e Tiago. Obrigado. Muito obrigado. É importante ressaltar que o programa História Contada por Nós tem como objetivo gerar protagonismo e visibilidade às chamadas minorias que possuem suas vozes silenciadas e sem a oportunidade de ocupar espaços em que sua fala seja validada, assim como ser um lugar em que possamos conhecer o que tem sido feito em prol da igualdade racial, inclusão, combate ao racismo e qualquer tipo de preconceito, não apenas em datas específicas. Também não podemos esquecer do agradecimento especial ao defensor público Oleno Matos por propiciar esse momento único. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa pelas plataformas online da Defensoria, no YouTube, no Spotify. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez à História Contada por Nós. Nós vamos conversar com o Janderson Santos, acadêmico de enfermagem, membro do grupo Diversidade, ele ocupa a diretoria financeira, ativista do movimento LGBTQIA+, e conselheiro da igualdade racial. Também vamos conversar com o Tiago Nicolau. Ele é professor, graduado em História pela Universidade Federal de Roraima, é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Roraima e ele é militante do movimento negro e também do movimento LGBTQIA+, em Roraima. E nós vamos falar sobre orgulho LGBTQIA+, e o direito de existir. Nós, como eu já falei aqui no início, estamos em um mês que tem todo um significado e que a gente vai entender o porquê dessa data, o que nós, enquanto sociedade, podemos também nos envolver para que os dados de violência contra a população LGBTQIA+, possam ser reduzidos a zero, que eu acho que esse é o objetivo que deve ser perseguido, né, gente? Não diminuir, mas de fato zerar esse índice e o porquê que essa população ainda é tão invisibilizada, principalmente em relação a políticas trabalhistas, né? A sociedade reconhecê-los como sujeitos, como pessoas detentoras de direito, assim como qualquer um de nós. Então, Tiago, eu queria que você falasse, seja bem-vindo mais uma vez. Tiago, ele vem aqui sempre e vai ser sempre muito bem-vindo. Falasse um pouco para quem vai ouvir o programa, porque o programa da História Contada por Nós, ele tem um diferencial que é realmente dar voz para os movimentos de onde a gente vem e a luta dessa população que é tão importante para direcionar quais as políticas públicas estatais nós precisamos, não é? Eu queria começar perguntando de você, Tiago, o significado dessa data, o porquê dessa data. Boa tarde, Antônia Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. É um prazer, né, novamente estar aqui no História Contada por Nós, esse programa realizado com os movimentos sociais, com a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Então é um prazer estar aqui novamente discutindo pautas, né, assuntos extremamente importantes que atravessam a nossa sociedade, que são assuntos pertinentes, né, da nossa sociedade brasileira e sociedade roraimense.
Bom, a gente está em junho, conhecido como o mês do orgulho, né? Por que o mês do orgulho, né? O mês de você se orgulhar de algo. A população LGBT, né, bissexuais, transexuais, lésbicas, travestis, historicamente é uma população marginalizada, né? É uma minoria, considerada uma minoria no sentido de representações em espaços de poder, né? Representação política, representação nesses espaços de tomada de decisão. Por isso esse conceito de minoria social, né? Mas nós sabemos que nós somos a maioria, né? É uma maioria minorizada, vamos falar assim. Então, esse mês do orgulho, esse 28 de junho de 2025, né, que é comemorado no mundo todo, é o dia que aconteceu nos Estados Unidos, a revolta de Stonewall, onde um bar que abrigava pessoas, né, LGBTs, tinha várias batidas policiais, os policiais perseguiam constantemente a população que frequentava esse bar por ser uma população LGBT. Né? Porque essas pessoas, elas fogem desses padrões. Se formam em comunidades até para se proteger, né? Exatamente, né? Ali você se sente mais receptivo, você se sente mais aceito, porque às vezes essas pessoas são expulsas de suas famílias, né? Essas pessoas são, vamos dizer assim, desprezadas pelos seus, e em determinados lugares elas são aceitas, são respeitadas, né? E são tratadas como seres humanos como são, né? E respeitadas em sua dignidade. Então, acontece essa revolta que quando esses frequentadores de Stonewall enfrentam essas batidas policiais, né, vão para cima da força policial do Estado, né, representada, né, na força policial pelo Estado. Então, fica marcada essa data, né, internacionalmente como o Dia do Orgulho, e aí se torna o mês do orgulho, porque não tem como a gente falar só em um dia. Nós temos que falar, na verdade, para além do mês de junho. Nós temos que falar o ano todo, né, sobre o que é ser da comunidade LGBT. Você não necessariamente precisa ser LGBT para falar sobre esse assunto, para debater sobre esse assunto. Você não precisa ter LGBT na família para falar sobre isso. Mas basicamente é isso, demarcar esse espaço que nós estamos aqui, nós existimos, nós somos seres humanos e somos cidadãos brasileiros e queremos respeito. Exatamente. Pagam seus impostos, estudam, trabalham. E é como você falou, né? Muitas pessoas LGBTs que eles não são compreendidos enquanto sua existência de ser, porque não é uma escolha. Eu escolho se eu quero comer o macarrão ou o arroz, mas eu não escolho o sentimento, o que eu sou, porque muita gente também ainda confunde a orientação sexual com opção sexual, como se fosse uma opção, como se as pessoas pudessem escolher ser desprezados pela sociedade, sofrer diversos tipos de preconceito, né, Thiago? Quem escolheria uma sexualidade que já foi criminalizada? Recentemente que a gente saiu da lista de doenças da OMS. Né? Quem escolheria uma sexualidade que constantemente, dentro dos tempos religiosos, nós somos demonizados? Nos ligam, às vezes, até a um crime que é a pedofilia, com um discurso de ódio. Quem que faria uma escolha dessa? Eu acho que a gente tem que pensar, fazer esse questionamento, né? Será se realmente é uma opção? Será se nós optamos por isso? Exatamente. E Janderson, você é um ativista que está dentro de uma organização. Fala um pouco para a gente sobre a atuação de vocês nessa organização. Como que vocês acolhem esse público e quais são algumas ações que vocês fazem? Como que é isso? Como que funciona? Fala pra gente. Então, Antônia, obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite, né? Hoje estou aqui representando diversidade. Há 6 anos atrás eu não me identificava, não conhecia a causa e fui conhecer dentro de diversidade. Comecei conhecendo ali a estrutura, de como era que funcionava e fui me adaptando, gostando do movimento e entendendo que se eu não arregaçasse a camisa e isse pra luta, eu seria só mais um,
só mais uma estatística. E dentro do diversidade foi onde abriu portas para mim, pra gente poder tratar, né, desses assuntos tão importantes aqui em Roraima, que é a LGBTfobia, né? Porque são muitos casos. E nós, enquanto diversidade, estamos de portas abertas, né, com psicólogos, com palestras educativas, com acolhimento a essas pessoas que muitas das vezes são expulsas de casa. Quantas vezes a gente de madrugada já recebeu ligação de pessoas que foi expulsa pelos próprios pais, as pessoas que deveriam acolher, entende? Então é uma ferida, a pessoa ela não escolhe. Quem escolheria ser expulso, ser espraguejado pela própria mãe, pelo próprio pai? Jamais. Então a gente não escolhe, a gente já nasce, né? Então as pessoas têm que entender que somos pessoas que só queremos nossos direitos como todo mundo. É uma pauta que todo mundo briga por saúde, né? Então a gente briga pelo direito de existir. Durante muitos e muitos anos de luta. Eu só sou um jovem que iniciei agora, já fiz bastante coisa, mas nada se compara aos mais velhos, aos mais antigos que lutam há anos para a gente chegar onde a gente está hoje num podcast falando sobre o Dia do Orgulho, um dia tão importante pra gente. Seja sempre muito bem-vindo. Você sabe que eu tenho um carinho imenso por você e realmente também nós precisamos lembrar que esse tema, essa condição de ser do ser humano não é dos tempos contemporâneos, né? Não. A gente sabe que a história traz vários relatos de pessoas de anos, 1000 anos atrás, que já tinham comunidades, já tinham pessoas que, inclusive, quando eram LGBT, tinham um destaque dentro da comunidade. Era como se fosse alguém que tivesse ali um respeito muito maior, uma inteligência. Então, tem algumas culturas que tinham pessoas LGBT como uma divindade, não é? O Tiago, que é da história, daqui a pouco ele vai confirmar isso aí e falar um pouco mais. Mas assim, Janderson, a gente, como você falou, você é um jovem. E aí você é um jovem LGBT, mas você também é uma pessoa negra. Como que você vê essa intersecção que a Angela Davis, ela fala muito de raça, classe e gênero. E aí lidar com ser LGBT, você já vai sofrer preconceito. Sim. Mas quando você é um LGBT negro, esse preconceito, ele é maximizado? Você percebe isso, Janderson? São várias, assim, Antônia, são várias instâncias ali desse preconceito, né? Se você é LGBT, você sofre preconceito por ser LGBT, por você ser afeminado, por você ter os trejeitos, por você não se adequar em determinados ambientes. Não é se adequar, é o seu modo de viver, é o seu modo de ser feliz. Então, acho que as pessoas devem aprender a cuidar da própria vida ali, se educar de que o meu trejeito não vai te ofender, entende? E você sendo negro, isso é extremamente ali, uma situação constrangedora pra gente negro, LGBT, chegar em determinadas situações que você sente os olhares. Às vezes não precisa nem de fala. Um olhar pra gente da comunidade, sendo negro, a gente já sabe que significa muita coisa. Então, enquanto você chega num ambiente onde você é bem recebido pelo seu jeito, pela sua cor, você se sente acolhido. Então, você quer voltar mais vezes ali. Só que, infelizmente, a gente tem muitos ambientes públicos, muitas situações em determinadas eventos, onde você não se sente acolhido. Por quê? Porque você é negro, o negro já é marginalizado. Se você é LGBT, pior ainda. Então, é uma via ali que né? só agrava essa situação. Qual é a situação? De um homem ou de uma mulher negra sendo LGBT que sofre a mais. Tem um a mais ali, não é só sofrer. Tem sempre o a mais por ela ser negra ou por ela ser LGBT.
Exatamente. E eu estava lembrando aqui que a gente ouve muito o senso comum, onde muitas pessoas dizem assim: eu não tenho nada contra o gay, mas eu só não gosto desse jeito dele espalhafatoso. Eu não gosto... Ou seja, é como você acabou de dizer. Como que eu vou dizer que a pessoa tem que se comportar? E aí tem isso, né? Quando é um gay, eu vou colocar entre aspas, comportado, ok, né? Ele tem uma performance mais masculina, tudo bem. Agora, quando é um gay afeminado... já não pode. Aí já tem a discriminação ali pelos seus trejeitos, que é o que eu acabei de falar. Exato. A gente usa muito aquela questão das siglas, né? O homem, hoje, assim, fisionalmente, onde eu chego, eu sou um homem negro, gay, mas que se eu não abrir minha boca, se eu não falar a minha sexualidade, muitas das vezes eu vou passar desapercebido. Por quê? Porque eu levo um fenotipo de um homem cis, hétero, né? Cabelo baixo, não ando com sobrancelha pintada, não uso uma maquiagem. Isso não tira a masculinidade de ninguém, entende? Isso não diz a opção sexual, isso não diz o gênero da pessoa, entende? E é muito visível, né? Essa intolerância. A questão do teu fenotipo ali, da tua identidade, de como você se veste, de como você se porta nos lugares. Então, é dessa forma que, às vezes, as pessoas colocam rótulos na comunidade. Sim. Entende? Se você é uma mulher lésbica e você tem um cabelo longo, usa maquiagem, usa sapato, tá tudo bem. Agora, se você é uma mulher masculinizada, aí já não pode. Aí já é uma ofensa à sociedade. Já vem os pejorativos, Sim. Aquela machuda, aquela... Isso. E aí começa... Palavras ofensivas. De baixo calão. Isso. De baixo calão, que machuca muitas das vezes. Porque a mulher, ela não escolhe estar daquele jeito. Ela nasceu, como vamos usar as palavras homofóbicas que as pessoas gostam de dizer. Ela nasceu mulher, ela tem que... O padrão... que não é um padrão. Todo mundo tem que se moldar da forma que ela acha que ela deve viver. Porque a vida é minha, eu vivo. Aquele velho ditado que minha mãe sempre diz: quem calça o sapato é que sabe onde aperta. Se eu sou uma mulher que tem um cabelo longo, que faço sobrancelha, que passo uma maquiagem, que uso um salto, e eu me sinto bem, independentemente da minha identidade sexual, tá ótimo. Mas se eu não sou, se eu quero ter uma aparência masculinizada, também tá ótimo. É respeito. Exato. O que a gente pede no mês é respeito. Com respeito a gente consegue tudo. Verdade. Não é porque eu não gosto que não pode, né? É isso mesmo. É respeito. Jonas. Acho que essa é a palavra, né? Que a sociedade precisa incorporar nas suas relações interpessoais, Sim. do cotidiano, inclusive. Porque... não preciso gostar, você não precisa casar com gay se você não gosta de uma relação homoafetiva. É muito isso, isso. Tiago, então, quais são os maiores obstáculos ainda que você percebe para a comunidade LGBTQIA+, hoje? Olha, eu acho que são muitos, né? São muitos obstáculos. Infelizmente, a nossa população ainda é marginalizada, né? O acesso à educação é um deles, que eu acho que é o básico, né? Porque a Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais e temos direitos e deveres. Mas até que ponto esses direitos é garantido para essa população? Até que ponto a democracia chega para essas pessoas? Será se realmente essas pessoas vivem em um país democrático? Porque se a pessoa é um homem gay e ela tem acesso à educação, mas uma mulher trans, ela tem acesso ao ensino superior, ao mercado de trabalho, à saúde pública efetiva que acolhe e reconheça os seus corpos. Então eu não sei até que ponto realmente nós vivemos numa democracia nesse país. Porque essa população não consegue ter acesso, às vezes, a serviços básicos como é a saúde. Às vezes mulheres trans, elas se automedicam porque elas não querem ir ao posto de saúde, ao médico, porque tem medo de sofrer uma transfobia, de não ser chamada pelo seu nome social, ser envergonhada perante todos. Então,
O acesso à educação é um dos obstáculos a essa população, o acesso à saúde, ao mercado de trabalho, né? O simples fato de você ser chamado pelo nome que você deseja. Sim, porque pensa bem, uma mulher trans, né, que vai para a escola, mas tem um outro nome no registro. E ainda tem aquele educador que insiste em chamar e a escola registra ali a frequência de acordo com aquele nome que não é o nome pela qual a pessoa se identifica. Então, se a pessoa vai uma vez, 2 vezes na aula, se é uma mulher que se identifica e aí é chamada continuadamente pelo nome masculino, ela não vai mais para aquela escola porque não está sendo respeitada, não é, Thiago? Violentada. E é importante lembrar, Antônia, que é garantido em lei o MEC, no parecer 14 de 2017, o Conselho Nacional de Educação estabeleceu a normativa nacional sobre o uso do nome social na educação básica. Então isso é uma lei, é garantido, né? É uma normativa do MEC. O Ministério da Educação garante que esse estudante tenha o seu nome registrado nos documentos curriculares, educacionais da escola, da chamada, enfim, os seus documentos, que ele seja chamado pelo seu nome social. Então não é se a escola quer ou não quer, é um direito do aluno ou da aluna e ele tem essa garantia, ele tem essa prerrogativa de ser chamado pelo nome que ele quer, né? Então eu acho sempre importante, a gente que é da comunidade LGBT, a gente sempre está batendo na tecla do direito, porque se a gente nunca mostrar que a gente tem um direito, a gente não consegue, porque as pessoas não estão habituadas a aceitar a gente. Então a gente sempre tem que ir pela via judicial, dizendo, gente, é lei, gente, tá aqui, gente, tá escrito. Só assim que a gente consegue os nossos direitos, infelizmente, né? E aí você pontua mais veementemente a falta de acesso e permanência na educação, né? Tem dados que essa população é a que mais evade da escola justamente por falta de todo um acolhimento, que isso vai gerar outras situações difíceis na vida dessa população, como, por exemplo, se não tem o ensino médio, se não conseguiu estudar, o que vai restar para essa pessoa? A prostituição? Infelizmente. Muitos não têm opção, não é? Não tem. A gente vê muito caso de muitas meninas que procura e tem situações de tem médico que diz, eu não sei, mas vem aqui, bora descobrir junto, entende? Então falta ali uma capacitação para esses profissionais. Mas infelizmente tem muitos deles que usam dessa falta de informação e de não procurar saber o que é uma hormonização e prefere tratar com homofobia, né? Com discriminação, com transfobia as meninas quando procuram. Então por isso que muitas delas, como o Thiago falou, se mutila, se automedica, porque não tem um atendimento básico ali, educativo de saúde, de como fazer essa hormonização das meninas. E sem educação, infelizmente, é a marginalização, é a prostituição, que a gente tem dados fortíssimos que a comunidade em si, elas são empurradas. Elas não vão muitas das vezes porque quer, é porque são empurradas, são massacradas para ir para as ruas, para garantir o sustento. Esse ano, na Agência Brasil, foi divulgada uma pesquisa nacional, né, sobre o bullying no ambiente educacional. Foi feita no ano de 2024, ano passado, né, que afirma que 9 em cada 10 estudantes LGBTs sofreram agressão verbal na escola. E a pesquisa mostra que 86% deles ficam inseguros no ambiente de ensino. Então, a escola, às vezes, é um espaço... Altíssimo o ensino. É muito, quase 90%. Né? Infelizmente é um ambiente hostil ainda. Entende? Então como é que a escola, às vezes o espaço familiar já é hostil para aquela criança, para aquele adolescente, porque a nossa sociedade não fala abertamente sobre sexualidade, é um assunto que nós não falamos com os nossos filhos, nós não debatemos, né? E a família trata com hostilidade aquela criança, aquele adolescente, e aí quando vai para a escola um espaço que poderia abrir para discussão, para o diálogo, porque a escola, um dos objetivos da escola é promover a democracia, a cidadania, a justiça social, o respeito às diversidades humanas. Nós não somos uma coisa só.
nós somos seres humanos, nós somos diversos, né? Então, como é que esse espaço está lidando com essa criança? Né? Como é que o educador, quando vê um episódio de transfobia, homotransfobia, como é que ele lida? Ele finge que não escuta, deixa passar, ou às vezes o próprio educador é o perpetuador da discriminação. Então são muitas perguntas a serem feitas, né, que às vezes ficam sem respostas, elas ficam pairando no ar, mas a gente tem que nos questionar, porque é a partir do questionamento que a gente vai tentar avançar para a gente tentar desenvolver uma sociedade mais igualitária, com respeito às diferenças humanas. E assim, eu acho que tem muitos desafios, como foi a pergunta original, mas a gente tem avançado muito, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, por exemplo, a DPE. A Defensoria Pública, ela tem feito um trabalho muito, além de prático no sentido de levar para essa população nos bairros e também para toda essa população que deseja, por exemplo, promove o casamento LGBT, que Sim. garante direito para as uniões, que a gente sabe que era um desafio a falta de reconhecimento da união homoafetiva e também a retificação de nomes, né, da defesa de crimes contra a comunidade LGBT. Então, eu queria que vocês falassem um pouco da importância desse trabalho de órgãos como, por exemplo, a Defensoria Pública. Vou falar enquanto diversidade agora. A gente do diversidade, a gente tem uma certa gratidão a mais por todos os nossos encaminhamentos da Defensoria ter sido atendido, né, no decorrer desses anos de parceria. Realizamos alguns eventos no qual a Defensoria esteve presente, realizando essas retificações de nome. Então, para a comunidade trans, porque o diversidade ele não apenas engloba só um segmento. A gente trabalha com todos são acolhidos. Então, essa ação é mais voltada para as meninas trans, para a retificação de nome, para os meninos trans. Inclusive, recentemente tivemos mais uma ação da Defensoria, no qual tivemos a retificação de nomes, tivemos os casamentos também, que pra gente é histórico, né? A gente conseguir, em parceria com a Defensoria Pública, esse espaço tão importante, né, pra gente conseguir, né, realizar esses casamentos, conseguir realizar essa retificação de nome, que é tão importante para essas meninas, que a gente acompanha as matérias, acompanha o evento em si e vê quanto é significativo para elas, quanto é emocionante ver elas tendo os seus direitos garantidos através da Defensoria. E, Tiago, qual a importância dessa união promovida pela Defensoria para garantir o direito da população nesses casamentos homoafetivos? Eu acho que o movimento LGBT roraimense tem muito a agradecer à Defensoria Pública do Estado de Roraima, né? Só em 2011 que o STF, o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a união homoafetiva no Brasil. É muito recente isso, pensando historicamente, né? E essa instituição de Estado que é a Defensoria, que está a serviço do povo, da população roraimense, realizar, né, abrir um edital, fazer as escolhas públicas dos casais LGBTs para se casarem, isso é muito, isso é histórico, né? Porque imagine só, uma coisa que era criminalizada e hoje uma instituição de Estado está casando essa galera, publicizando isso, reconhecendo isso perante o Estado. Então esse mesmo Estado que criminalizou, hoje é o Estado que está casando, que está reconhecendo essas uniões. Então isso é muito fantástico, esse cumprimento da lei, né? Esse cumprimento da lei que é muito bom para o fortalecimento da nossa democracia, da democracia brasileira e democracia roraimense. Isso mostra, né, o compromisso da Defensoria como um órgão, como você falou, que é um órgão protetor e que cuida do direito dessa população que é, como você também disse, é uma minoria que é uma maioria Sim. populacional,
mas que tem ainda a dificuldade desse reconhecimento. E quando a Defensoria abraça, eu acho que a sociedade como um todo passa, então, a visualizar que aquele direito deve ser respeitado, né? Pautado principalmente no respeito dessa população. Então, a gente tem desafios, como você falou, muitas políticas, mudanças na legislação ainda são recentes, mas graças também à organização dessa população que vai, né, reivindicar os seus direitos junto aos órgãos públicos, junto aos poderes legislativos para mudanças, né, Tiago, de legislações que possam reconhecer a identidade dessa população, não é isso? Exatamente, é muito importante, né? Porque você está reconhecendo um ser humano, né? Em toda a sua totalidade. Nós somos seres humanos, nós queremos casar, nós queremos constituir família, ou você também tem o direito de não casar, né? É o direito de você ir e vir e ter esse poder de escolha e ter esse reconhecimento do Estado. Então a gente falou sobre alguns obstáculos, mas a gente ainda tem muita dificuldade, Janderson, em visualizar representações em espaços de poder da população LGBT, né? E aí, por que aqui você... como é que você vê isso? Essa dificuldade, por exemplo, da comunidade, que, como vocês já falaram aqui, é uma comunidade significativa, uma população que não é minoria, que é uma grande parte da população brasileira, mas que em momentos de decisão ainda tem a dificuldade de elencar representações nesses espaços de poder, que é quem vai, por exemplo, dizer qual é a política, como ela tem que acontecer, e a gente sabe quais são os desdobramentos, né? A que se deve essa dificuldade? Antônia, é uma pergunta bem complexa, né? Ainda mais aqui pra gente, eu e você, Tiago, sabemos que aqui em Roraima, infelizmente, a massa política é completamente conservadora. Infelizmente, não temos representantes no poder público que nos representa. Autodeclarado, infelizmente, porque a gente sabe que temos alguns simpatizantes, sim, né? Mas, infelizmente, pela questão dentro do Estado, ser um Estado que é considerado um Estado conservador, entre aspas, né? Um Estado considerado extremamente homofóbico ainda, mas a gente, enquanto movimento social, luta contra essa massa que é bem potente aqui no Estado, mas a gente tenta se unificar entre os movimentos para cobrar os nossos direitos dentro dos poderes públicos, né? E graças a Deus temos a Defensoria ao nosso lado, que sempre está nos apoiando, né? Mas infelizmente em determinadas onde a casa do povo, onde se cria as leis, onde se debate sobre a população, infelizmente a nossa pauta muitas das vezes quase 100% é deixada de lado, porque não é a pauta da maioria da casa. Essa é a verdade nua e crua, porque infelizmente eles têm pauta mais importante, que na realidade para eles são mais importantes, mas para a população no geral, porque se eles fazem o trabalho de nos reconhecer, o trabalho de nos apoiar, não vai estar só apoiando a nossa comunidade, vai estar apoiando a comunidade no geral, a população no geral, porque tudo que a gente cobra é direito, é nosso reconhecimento, e toda a população, seja ela hétera, seja ela LGBT, todas elas querem esse reconhecimento dos poderes públicos, que infelizmente muitas das vezes somos deixados de lado. Depois que passa o período eleitoral, a gente infelizmente não tem mais o apoio daquele político que foi nas nossas associações, que foi nos procurar porque sabe que somos lideranças de muitas comunidades, somos conhecidos, e a gente procura pautar assuntos para nossa comunidade, mas infelizmente muitos deles levantam a bandeira meio que tortinha ali, e quando chega lá guarda ela na gaveta e só lembra quando precisa da comunidade. Por isso a gente não avança nesses determinados espaços. Tiago, a Alessandra esteve aqui, ela fez uma pesquisa muito interessante, o Jander também conhece, pesquisadora, professora. Ela esteve com a gente. E ela mapeou projetos sobre gênero, e aí ela
trouxe para a gente, por exemplo, a dificuldade, principalmente que a Prefeitura Municipal de Boa Vista tem em fazer esse debate, e aí ela mapeou uma série de legislações que proíbem, como, por exemplo, a palavra gênero, que falam sobre banheiros, né, Unissex. Banheiros que não seria unissex, né? Nos espaços públicos, como Sim. se existisse, nunca existiu, né? Sempre teve ali o banheiro, por exemplo. Mas, Tiago, como que poderia então mudar essa realidade? Já que o Janderson traz aqui uma informação. Na época da eleição, os parlamentares, os políticos vão lá, querem o voto dessa população, que é um voto significativo, que serve para eleger. Não seria mais viável organizar, então, essa comunidade para eleger um representante de dentro da comunidade? Né, Tiago? Uhum. Porque já que, ao ser eleito, todos viram as costas, a gente precisa ter outras estratégias, né? E isso também a gente precisa discutir em relação ao percentual da população. Um número aqui rapidinho. As mulheres são 52% da população. Elas não ocupam nem 20% do Senado Federal, por exemplo. A gente tem 27% de população autodeclarada negra. A gente também não tem essa representação. Eu não sei o percentual da população LGBT, se tem dados, né, populacional. Mas quando você fala assim, nós somos uma comunidade significativa, porém a gente não consegue dialogar com o político que nós apoiamos. E aí a gente tem que fazer essas reflexões. Bom, se a maioria das mulheres votam e elegem pessoas que, por vezes, não defendem o direito dessa população negra, a população LGBT, qual seria a alternativa? É fácil falar, né? Difícil é fazer, né? É complexo, né, a situação. A consciência política, né, eu acho que despertar essa consciência política na nossa comunidade, eu acho que é um dos primeiros passos. Nós discutirmos, né, na nossa comunidade, no nosso movimento social, nos nossos grupos de apoio. Nós temos que falar sobre política. Né? Nós temos que falar sobre política, porque a política está no nosso dia a dia. Então, eu acho que o primeiro ponto a gente teria que despertar a nossa população a esse debate, que nós temos que reeleger pessoas que nos representem. Porque toda eleição, esses grupos políticos vêm atrás dos grupos LGBTs, ganham o voto dessa população e depois vira a costa para essa população e às vezes criam projetos contra essa população. Que já aconteceu, né? Então, a gente como população LGBT, como gays, homossexuais, lésbicas, transexuais, bissexuais, nós temos que nos reconhecer, nós temos que ter uma consciência política, nós temos que ocupar esses espaços. Nós temos 2 governadores no Brasil que são assumidamente LGBTs, nós temos a governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte, nós temos o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, né, que são pessoas LGBTs e falam abertamente sobre isso. Nós não precisamos ter vergonha. A sociedade nos ensinou que isso é vergonhoso, mas não é. Isso não é. Nós fugimos desse padrão que foi nos imposto, mas nós não somos uma vergonha. Então, às vezes as pessoas são LGBTs, mas não se identificam com aquele político, não querem dar voz e vez à causa também. Enfim, é muito complexo essa questão, mas eu acho que um dos primeiros passos é fazer essa discussão, dessa consciência política dentro da nossa comunidade. Porque a gente precisa entrar dentro da estrutura do Estado para tentar mudar esses grilhões que estão estabelecidos, né? Essas coisas que já estão estabelecidas. E a gente pode quebrar, né? A gente vê a atuação da Erika Hilton no Brasil, da Duda Salabete, né? Que faz uma atuação nacional e tem esse reconhecimento. Então, é possível.
Se a gente se unir, se a gente votar com voto consciente e a gente votar naquele que vai representar a nossa classe, a gente consegue. Porque no Brasil a gente tem bancada da Bíblia, a gente tem bancada do boi, a gente tem a bancada da bala. E a gente tem que ter a bancada LGBT também, desde a Câmara Municipal até o Congresso Nacional. Inclusive, eu acho que fortaleceria, de fato, a nossa democracia. Porque quando nós trouxemos, por exemplo, o dado da evasão, o que empurra, né, essa população para a prostituição, que é arriscar também as suas vidas, né? A gente tem um alto índice de homicídios contra essa população. A gente tem um alto índice, por exemplo, de vulnerabilidade em relação à empregabilidade formal. E quando você, então, tem essa representação significativa nesses espaços que vão proporcionar uma política pública eficiente, eu acredito que a democracia sairia fortalecida. Só que a gente precisa de um trabalho muito forte, efetivo, educacional, para que essas pessoas compreendam, de fato, o valor e o poder do voto, né, Janderson? Que a gente, eu acho que tem ainda, e como diria o Darcy Ribeiro, ele falava que a educação dá certa no país não é por acaso, é um projeto político que aí você não deixa a massa informada e aquela mesma massa ela vai apoiar medidas que são contra ela, por exemplo. Então, eu acho que se a gente consegue fazer um trabalho educacional com essas populações, com todo esse conjunto de diverso que compõe o nosso país, o nosso estado, e consegue, então isso seria um sonho de democracia, de representação forte. Porque, voltando aqui pro nosso estado, é aquela questão. Quando vem a época política, infelizmente, as pessoas que realmente são LGBTs, assumidas, são pessoas que ficam desfavorecidas financeiramente, o português bendito, porque aqui a gente sabe que tem uma massa política bem forte, que são os conservadores ditos, né, em redes sociais, em espaços públicos, que mantém ali rédea curta em cima dessas pessoas que vão sair, que são os autoritários, que são donos dos partidos. Então, muitas das vezes, tem a cota das mulheres, a gente tira por aí. Eles pegam as mulheres que não são conhecidas, que não investem no projeto político dessa mulher, que só coloca ela ali para cumprir cota. Entende? Então, é uma massa política ali que usa muita gente como massa de manobra. Os autoritários que contêm o recurso, infelizmente, procura a comunidade, seja LGBT, seja as mulheres, seja a questão da cota negra também, né? Porque tem... E coloca pessoas que estrategicamente não vão conseguir chegar lá. Ele só precisa que tenha cota porque a legislação eleitoral, sim, exige que tenha. Então, e quando se trata de colocar uma pessoa LGBT para ir para o cenário político, muitas das vezes muitas das vezes não, 100% das vezes a gente não tem um nome forte financeiramente, não é nem um nome que não tenha conhecimento, não é nem um nome que não tenha trabalho, entende? Porque a gente já teve muitas pessoas que vieram, que tem nome, que tem trabalho, só que infelizmente não tem recurso, e aqui no nosso estado é muito complicado você não ter recurso para vir para qualquer situação no cenário político, seja ele municipal, seja ele estadual, entende? É um pouco complicado entrar nesse cenário onde, infelizmente, essa massa, que a gente não pode citar nomes, predomina, que são a massa que tem o poder executivo ali, que tem como diz Erika Hilton, o pick money, né? Mas... Que é o que comanda o Estado. Exatamente. Nós sabemos que esse é um grande desafio, né? Tiago, e como as pessoas podem pensar, apoiar a causa LGBTQIA+, no dia a dia? Então, assim, a gente sabe que os desafios estão colocados. E aí eu falo das pessoas, educadores, as famílias. Eu acho que
na percepção de vocês, como que essas pessoas precisam ser, eu diria que não apoiadas, mas respeitadas na sua condição de ser. Então, eu tenho na minha família alguém. Como lidar com essa situação? A escola, né? Antônio, eu acho que o primeiro passo, né, é a gente reconhecer os nossos preconceitos. Eu acho que a gente fica muito na negação do preconceito, assim como é o racismo, né? Florestan Fernandes disse que nós somos... o brasileiro é preconceituoso, reativo. A partir do momento que ele é acusado de preconceito, ele fala, não, ao mesmo tempo que nós temos o racismo, nós não temos os racistas no Brasil, né? Uhum. Tem a prática do crime, mas não tem quem pratica. Então, acho que no primeiro ponto é a gente reconhecer que a gente é preconceituoso, porque a gente cresce ouvindo piadas homofóbicas, transfóbicas, e isso vai limitando a gente que é LGBT de ser quem somos, de expressar todo o nosso ser completamente, porque as ditas brincadeiras dentro de casa, na escola, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente entender que nós somos preconceituosos, a gente trabalhar em cima disso, a gente entender que ser LGBT não é uma escolha, né? A pessoa não escolheu trilhar esse caminho, não, nós nascemos assim. Um outro ponto também que eu acho muito importante é a gente denunciar as agressões físicas, as violações de direitos humanos, as agressões verbais. Eu acho que é muito importante a gente se reeducar, né? A gente se reeducar, porque essa noção de direitos humanos, ela nasce nesse sentido de que nós já passamos por muito genocídio, nós já passamos por muitos momentos históricos de violações de direitos humanos, então foi necessário criar, né, para que a gente possa não é humanizar o ser humano, mas que a gente possa entender que o outro também sente dor, ter essa empatia, né, do outro. Então esse processo ele é árduo, ele é difícil, mas ele é possível. Você se reeducar, né? Você ter um outro olhar sobre esse grupo social, e acho que é basicamente por aí. Dá para começar por aí. Que já seria bem significativo, né, Janderson? Muito. Como que você vê a participação, então, da sociedade para acolher essa população? Acolher no sentido de que são pessoas que não podem, não precisam e não devem sofrer preconceitos, né? Eu tenho duas falas antes de contextualizar. É aquela que a gente sempre diz o seguinte: é não perder a oportunidade de ficar calado se eu não tenho propriedade para falar do assunto. Outra que a criança ela não nasce racista, ela não nasce homofóbica, ela é ensinada. Uhum. Então, se você tem um ambiente hostil, onde você usa palavras ofensivas à comunidade, onde você utiliza da imagem negra para poder marginalizar, criminalizar a população, essa criança naturalmente ela vai crescer com essa ideologia que preto tem que ser bandido, que LGBT não só ensina coisas que não presta. Então, é dessa forma que a gente pede, né? A gente, enquanto instituição, sempre tenta conscientizar a população de que eduque, que nós somos seres humanos, que nós temos direitos, que nós também temos nossos deveres. Não vamos falar só de direito, temos nosso dever também, enquanto sociedade. Só que, infelizmente, a gente tem que bater na tecla dos nossos direitos, porque são diariamente violados, diariamente negligenciado pelo poder público e pela sociedade em si. Porque se eu não gosto, como você falou no início, se eu não gosto, eu não sou obrigado a casar com um gay, não sou obrigado a manter relações com um LGBT, eu vou falar num geral. Entende? Você tem que respeitar a minha identidade, você tem que respeitar o meu jeito de ser, você tem que respeitar o meu espaço da mesma forma que eu vou lhe respeitar. Porque tudo é respeito. Então, se você respeita, é a base de tudo. Se você respeita a minha opção sexual, a minha identidade de gênero, naturalmente eu vou respeitar você como ser humano, que somos igualitários, né? Perante a lei todos nós temos direito. E é dessa forma. E aí a gente vai ter uma sociedade mais justa, com harmonia, né? Que eu acho que é o que a gente quer.
desde que respeite o direito de cada pessoa. Janderson, vai ter a parada? Vai. Você quer falar um pouquinho? A gente já está caminhando para os minutos finais. Os minutos finais. Na realidade, a gente está finalizando os detalhes da nossa parada. Esse ano a gente promete, todo ano a gente vem com uma atração nacional, né? Todo ano a gente vem com inovação. Nós abrimos o palco da parada para fomentar, né, os nossos direitos, conscientizar essa população que nós existimos, que nós sim merecemos respeito, porque lutamos todo dia, porque saímos da nossa casa para o nosso trabalho sem saber se vamos voltar vivo ou ferido. É todo dia uma luta constante, então a gente não escolhe. Então a parada esse ano é mais um momento da gente celebrar a nossa existência, e vem coisas boas por aí. A gente não vai adiantar, a gente vai começar os spoilers próximo mês, a gente tá finalizando, mas em referente ao mês, vamos ter ações, estamos tendo ações, vamos fazer uma ação em parceria com um parceiro em Rorainópolis, uma marcha com o poder público de lá, com a sociedade civil, em alusão ao nosso... Interiorizando a marcha, né? Porque a gente não trabalha só a capital. Certo. A gente, enquanto grupo Diversidade, a gente tenta ir aos municípios. Sei que não é fácil, a gente sabe que não é fácil para os movimentos sociais, porque a gente não conta com carro à disposição, com salários à disposição. Então, tudo que a gente faz, a gente abdica do nosso trabalho, que é o nosso ganha-pão. Muitas das vezes tira de lá para colocar no movimento, para que ande, para que essas conscientizações... Em prol dessa luta coletiva, sim, né? Pela luta coletiva, porque tudo é no coletivo. Exato. Nada é unitário. A gente sempre faz tudo para a comunidade no geral. Mas é isso, Antônia. Tem a data desse evento? Da parada? Sim. Ainda é segredo. Tudo sob sigilo ainda. Tudo sob sigilo, mas já garanto pra vocês que já temos nomes confirmados nacionalmente. Vai ser a babado. Programação tá linda. Conto com a presença de toda a comunidade. Você que é simpatizante, você que nos respeita, você que nos admira, porque merecemos admiração por ser pessoas guerreiras, persistentes, que luta pelo amor, que luta pelo direito de viver. Com certeza. Estaremos esperando vocês no mesmo local de sempre, sendo com a estrutura diferente, mais, como é que eu posso dizer? Mais digital, né? Mais sofisticada, que todo ano é uma coisa diferente, mas não deixando o sentimento que vem de anos, que é só sobre no nosso respeito. Nossos reconhecimentos, né? E nossas lutas. Ai, que bom. Com certeza, eu sempre vou, né, Thiago? Eu quero agradecer a participação de vocês, Thiago. Muito obrigada. Eu que agradeço, Antônia, pelo convite. É um prazer estar aqui novamente na Defensoria Pública, nesse programa que eu acho importantíssimo, esse programa pedagógico, né? Esse programa que ensina tanto a gente. Vários assuntos é debatido aqui na História Contada por Nós. Eu só tenho a agradecer, né? E esse tema que é tão importante, falar de seres humanos, falar de direitos humanos, falar dos nossos direitos, para a gente tentar desenvolver uma sociedade mais justa, que está precisando. Lindão, obrigada. Jander, muito obrigada, viu? Meus agradecimentos, Antônia, pelo convite. Primeira vez que estive aqui com vocês. Espero voltar mais vezes. Acompanho aqui através das suas redes sociais e tudo mais. Vejo que é um espaço onde realmente temos voz para falarmos sobre tudo que são pertinentes à nossa comunidade, né? Então é um prazer estar aqui. Quero agradecer, né, pelo convite novamente. Então é isso, gratidão. Muito obrigada. Minha parceira de luta, minha companheira do movimento, minha amiga conselheira. É isso, tamo junto. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pela contribuição e a participação de vocês. Hoje foi um programa, de fato, muito especial. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada. Um agradecimento especial também para você que nos acompanha através das plataformas digitais da Defensoria Pública, seja no YouTube ou no Spotify. Gratidão. Lembrando que o programa A História Contada por Nós tem como objetivo falar sobre
todos os assuntos que nos atravessam enquanto pessoas negras, mostrando os dados, identificando as causas, pois só assim poderemos avançar rumo à igualdade racial e por uma sociedade sem nenhum tipo de preconceito. Uma iniciativa do Movimento Negro Unificado, da Coordenação Estadual de Política de Promoção da Igualdade Racial e da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, através do Núcleo de Ações Programáticas da Saúde da População Negra, em parceria com a Defensoria Pública Estadual. Até a próxima. Afroabraços.